Oi, gente, então aqui eu vou começar a segunda aula sobre teoria dos números, com um assunto muito importante que é MDC e MMC. Bom, vamos pegar A e B, dois inteiros, né? Então, inteiros. Isso aqui é para ser um Z. E a gente vai chamar de MMC de AB o menor inteiro positivo, que é múltiplo de A e B ao mesmo tempo. E o MDC de AB, o maior inteiro positivo, que é divisor de A e B ao mesmo tempo. E é por isso que eles têm os nomes MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. Bom, então vamos pegar um exemplo. Sei lá, se A for igual a 6 e B for igual a 15, vamos fazer a tabuada do 6, né, os números múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. E do 15, 15, 30, 45, etc. Bom, repara que o menor número que aparece aqui nas duas tabuadas é o 30. O que significa que o 30 é o menor número inteiro positivo, tal que tanto o 6 divide o 30, quanto o 15 divide o 30. Então a gente indica MMC de 6 e 15 igual a 30. Agora vamos ver o MDC. O MDC é o maior número que divide os dois. A gente sabe pela propriedade da limitação que esse número tem que ser menor do que 6. Ou menor ou igual a 6, na verdade, né? Mas, então vamos calcular o MDC. O 1 divide o 6 e o 1 divide o 15. É um candidato. O 2 divide o 6, mas o 2 não divide o 15. Não é candidato. O 3 divide o 6 e o 3 divide o 15. É um candidato, o 1 não é mais candidato, porque é menor. A gente quer o maior número possível. O 4 não divide nem o 6, então a gente nem precisa olhar. E o 5 também não divide o 6. E finalmente, o 6 divide o 6, mas o 6 não divide o número 15. Então, o maior número que aparece aqui é o 3. Isso significa que MDC de 6 e 15 é igual a 3. Ou seja, o 3 divide os dois números e não tem nenhum número maior que ele que divide os dois. Bom, existem várias coisas interessantes com MMC e MDC. Por exemplo, eu não vou provar agora, mas fica de observação. Se você multiplicar 6 por 15, você obtém 90. Agora multiplica o MMC do 6 e do 15 com o MDC do 6 e do 15. É 30 vezes 3, que também é 90. Será que isso é uma coincidência? A gente vai ver que não. Então, em particular, mais pra frente a gente vai ver que A vezes B é igual ao MMC do A e o B vezes o MDC do A e o B. Essa é uma propriedade realmente bastante interessante, tem a ver com a fatoração. A gente vai ver outras formas mais fáceis, né, de calcular o MMC e o MDC de dois números. Bom, agora a gente vai ver então importantíssimo, teorema de Bezout vai ser usado como ferramenta para inúmeras outras demonstrações. E o que ele diz é o seguinte: dados A e B inteiros, nenhum dos dois sendo zero, observa que aqui seria o mesmo que dizer que A e B pertencem a Z asterisco, que é Z sem o zero, né? Ou asterisco aqui em cima, tanto faz. E existem dois outros inteiros, Mn, tais que A vezes M mais B vezes N é igual ao MDC de A e B. Ou seja, que existe uma combinação linear, ou seja, A vezes alguma coisa mais B vezes alguma outra coisa. A gente chama isso de uma combinação linear de A e B.
que seja igual ao MDC de A e B. E durante a demonstração a gente vai ver que, na verdade, o MDC de A e B é o menor inteiro positivo que pode ser escrito dessa forma, como combinação linear de A e de B. Bom, então vamos para a demonstração, né? Vamos para a prova do Teorema de Bezout. A gente vai chamar de I, ou melhor, vamos chamar de C de combinações lineares, né? O conjunto dos A vezes X mais B vezes Y, onde o X e o Y são inteiros. Então, isso, pela definição que a gente deu, são combinações lineares de A e de B, ou seja, os números que podem ser escritos como combinação de A e de B, ou seja, A vezes um inteiro mais B vezes outro inteiro. Vamos observar, então, por exemplo, que o número A pertence ao conjunto C. Por quê? Porque pode ser escrito como A vezes 1 mais B vezes 0. Isso daqui é 0, isso daqui é A. E da mesma forma, o B também pertence a esse conjunto C. Porque o B pode ser escrito como A vezes 0 mais B vezes 1. Bom, então, repara que esse conjunto tem algum cara positivo, né? Isso eu posso até deixar como exercício, mas qualquer dúvida é só perguntar. E vamos chamar esse menor cara positivo de D. Então, D é o menor inteiro positivo tal que D pertence a C, ou seja, D é uma combinação linear de A e de B. A gente vai provar que esse número D divide todos os outros caras do C. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar um outro cara, um Czinho, vamos dizer, que pertence ao conjunto C das combinações lineares. Vamos supor que o Czinho é positivo, né? Bom, a gente pode dividir o C pelo D, obtendo C igual a D vezes um certo K, que é o quociente, mais o resto R. A gente dividiu o C pelo D com o resto R. Agora, repara que, como o C pertence a esse conjunto, então a gente sabe que existem dois caras, digamos, P e Q. Tá, que o C pode ser escrito como A vezes P mais B vezes Q. E o D também, né? O D também está nesse conjunto porque ele é o menor elemento. Então, existem dois caras. Deixa eu pensar. Vou chamar de U e V. Tá, isso que D pode ser escrito como A vezes U mais B vezes V. Então, o que a gente tem? Substituindo, A vezes P mais B vezes Q é igual a D, que é A vezes U mais B vezes V, vezes K mais R. Passando para... Bom, vamos desenvolver um pouco mais, né? A vezes P mais B vezes Q igual a UK mais BVK mais R. Agora joga... Só deixa o R desse lado, joga todo o resto para esse outro lado. A gente vai achar que o R é igual a A vezes, botando em evidência, P menos o K mais B vezes Q menos VK. Agora, observe o seguinte. Isso significa que o R também é uma combinação linear do A e do B, porque é A vezes alguma coisa mais B vezes alguma coisa. Só que o R, por definição,
como a gente está aqui dividindo, o resto tem que ser menor do que o D. Então o R é menor do que o D e maior ou igual a zero. Só que o D é o menor dos elementos desse conjunto aqui, que é positivo. E o R é menor do que o D. Então o R não pode ser positivo, porque senão isso seria um absurdo, porque como é que pode alguém menor do que o próprio menor? E isso é o que a gente chama de uma prova por absurdo, digamos assim. Isso significa que o R não pode ser positivo, então o R tem que ser zero. Mas o que significa resto zero? Resto zero significa que o C é igual a dk, ou seja, que o D divide o C. E a gente mostrou que o menor inteiro positivo desse conjunto divide todos os outros elementos desse conjunto. Agora, lembra que a gente tinha concluído que o A pertence ao C e o B pertence ao C? Bom, como o D divide qualquer elemento do conjunto C, isso significa que o D divide tanto o A quanto o B. Então, ele é menor ou igual ao máximo divisor comum de A e do B. Porque o máximo divisor comum é o maior número que divide os dois. Então, se o D divide os dois, ele não pode ser maior que o MDC do A e do B. Agora, o MDC do A e do B justamente tem a propriedade de que divide tanto A quanto B. Então, se a gente chamar de D o MDC de A e B, significa que a gente pode escrever o A como D vezes um certo alfa, D maiúsculo, né? E o B como um D vezes um certo beta. Mas agora, vamos lembrar que o Dzinho que a gente definiu era igual a A vezes U mais B vezes V. Isso significa que o D é igual a... quanto é que é o A? D alfa U mais D beta V. Mas repara que então a gente pode botar o Dzão em evidência, obtendo que D é igual a Dzão vezes alfa U mais beta V. Isso significa que o Dzão, é um divisor do Dzinho. Ou seja, pela lei da limitação, MDC de A e B é menor ou igual a D. Só que a gente tinha concluído ali em cima que D era menor ou igual a MDC de A e B. Como um número é menor ou igual a outro, e o outro também é menor ou igual a 1, significa que esses números na verdade são iguais, e que o D é igual a MDC de A e B. Então, na verdade, o menor elemento do conjunto C é o próprio MDC do A e do B, e então o MDC do A e do B, que é D, pode ser escrito como uma combinação A vezes U mais B vezes V no começo. Então a gente prova o teorema de Bezout, né? Porque o que a gente queria era achar um M e um N, tais que A vezes M mais B vezes N seja o MDC de A e B. E basta a gente tomar o M como sendo o nosso U e o N como sendo o nosso V, concluindo a prova. Como exemplo, como resultado do teorema de Bezout, eu vou provar a seguinte propriedade. Eu vou provar que um número C' é equivalente a, dados dois números quaisquer A e B, tais que P divide A vezes B, então o P divide A ou o P divide o B. Bom, um dos lados da prova é bem fácil. Se o P não for primo, então existem dois números A e B, que não são nem 1 nem P, tais que P é igual a A vezes B. Então o P divide P, que é A vezes B, ou seja, P divide A vezes B. Só que o P não divide o A e o P não divide o B. Por quê? Porque se o P for igual a A vezes B, já que o P não é primo, isso significa que o módulo de A é menor que o módulo de P e o módulo de B é menor que o módulo de P,
Então o P não tem como dividir nenhum desses números pela propriedade da limitação. Isso mostra então que se um número não for primo, ele não satisfaz essa propriedade. E daí a gente prova o que a gente chama de volta. Ou seja, esse lado para cá, que é, se um número tem essa propriedade, então ele é primo. Agora vamos provar a ida. Ou seja, se P é primo, então ele tem essa propriedade. Então vamos pegar um número primo e considerar dois números A e B, tais que P divide A vezes B. Bom, se o P dividiu A, acabou, né? Porque uma das opções é ele dividir o A. Então vamos supor que o P não divide o A. E a gente vai tentar provar então que o P divide o B. Bom, se o P não divide o A, como o P é primo, ou seja, só tem como divisores o 1 e o P, nos divisores inteiros positivos, e como o P não divide o A, significa que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum do P e do A, é o 1. Bom, por bizu, isso significa que existem MN, tais que PM mais AN é igual a 1. Agora, multiplicando os dois lados dessa equação por B, a gente tem que PMB mais ANB é igual a B. Ou seja, P vezes MB mais AB vezes N é igual a B. Só que isso daqui é divisível por P, porque tem um P multiplicando. Isso daqui também é divisível por P, porque essa parcela é divisível por P. A gente sabe que o P divide A vezes B. Se o P divide isso e o P divide isso, significa que o P divide esse lado de cá inteiro, que é igual a B. Ou seja, P divide B. E assim a gente prova essa propriedade aqui. Se P é primo, então P divide AB implica em P divide A ou P divide B. Com isso encerramos a aula de hoje.